Que dia foi esse, hein, meus amigos? Vivi para ver um terrivelmente evangélico, ministro André Mendonça, colocar um comunista no seu devido lugar, porque assim o Flávio Dino se considera, né? Ele que fala orgulhosamente que é um comunista. Bom, André Mendonça, que tem dado umas pisadas na bola, é verdade, mas que dessa vez representou boa parte, se não a maior parte do povo brasileiro, ao dizer que não está acima da lei, que aliás, ninguém está acima da lei. Nem mesmo ele ou eles, os ministros, os intocáveis, os iluminados, estão acima da lei. Realmente deu gosto de ver ele batendo de frente com o Flávio Dino, que não gostou muito não, viu? Não gostou ali, se irritou, quis bater boca, né? Depois teve ali os seus companheiros para defendê-lo. Enfim, deu gosto de ver. Vou colocar o vídeo para vocês, vamos comentar. Mas tivemos também outros acontecimentos muito importantes no dia de ontem que vale a pena a gente comentar. Como, por exemplo, a grande manifestação lá em Brasília pró-anistia. Cara, num dia de semana, dia útil, em horário comercial, 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, tivemos essa multidão lá em Brasília. Olha isso aqui. Ah, teve pouca gente, né? Números aí falam de 10 a 20 mil pessoas. Eu quero ver o Lula colocar de 10 a 20 mil pessoas em Brasília. Pode ser num feriado, pode ser num final de semana, qualquer dia que seja. Coloca metade disso aqui lá em Brasília. Em Brasília, em Brasília. Eu duvido ele colocar isso aqui na Paulista. E essa é a questão, né? Então, realmente, dá para ver que o povo brasileiro está abraçando essa causa. Dá para ver que é o grito que ecoa nas ruas, porque todo mundo está vendo as injustiças, os abusos sendo cometidos, e que esse pessoal do 8 de janeiro, apesar de alguns terem cometido, sim, atos de vandalismo, depredação do patrimônio público, são inocentes. Inocentes das acusações pelas quais estão sendo condenados, né? De tentativa de golpe imaginário que não aconteceu, né? Abolição democrática do Estado de Direito, ou algo desse tipo, né? Surreal, cara. Tivemos ontem também a aprovação da suspensão do processo contra o Ramagem, o deputado federal Ramagem, que pode incluir o presidente Bolsonaro e outras figuras aí acusadas dessa tentativa fantasiosa do golpe que não aconteceu. E é claro que hoje pela manhã a gente já tem notícias aí de que os iluministros vão considerar essa lei, né, ou este caso inconstitucional. Mas é claro que vão. É claro que vão, porque estão agindo como se políticos fossem. E o Congresso, que apesar de ter aprovado aí, né, a Câmara pelo menos aprovou o aumento do número de parlamentares de 513 para 531, está sendo omisso. Aliás, por que fizeram isso? Para que fizeram isso, né? Vocês imaginam por quê? Coloquem aí nos comentários. Eu não consigo imaginar porque o Congresso não é mais soberano. O Congresso não apita mais nada, não fala mais nada. Porque tudo que o Congresso decide, o STF, se não gostar, vai lá e anula. Considera inconstitucional. Quem manda no Brasil é o STF. Quem decide tudo é o STF. Ou devo dizer Lord Voldemort? Não sei, né? Mas a questão é essa. Para que aumentar o número de parlamentares? Pode ter 2.000 deputados. De nada vai adiantar. Vem um ministro e diz que é inconstitucional e pronto, acabou. A vontade de milhões de brasileiros vai por água abaixo, né? Além disso, nós tivemos aí o ex-ministro Marco Aurélio Mello, ao vivaço na Globo, na assessoria de imprensa do Lula, dizendo que não houve tentativa de golpe, que não estavam presentes as Forças Armadas, que não havia sequer a possibilidade de tentativa de golpe, ainda que essa fosse a vontade de todos os manifestantes ali. E dizendo, né, que estava assustado por pessoas comuns estarem respondendo no Supremo. O povo brasileiro está assustado também, ministro. Essa é a questão, né? Mas o que chama a atenção é justamente esse fato estar sendo exposto lá, ao vivo, na Rede Globo, né? E por último, mas não menos importante, Justiça Federal dá prazo de 48 horas para governo Lula explicar fraudes no INSS. Agora, depois de uma semana do exposto, né, não é do ocorrido, que vem ocorrendo aí já há alguns anos, principalmente durante o governo Lula, mas depois de uma semana que o caso foi exposto, é que a Justiça Federal vem dar 48 horas. Bom, se fosse com Bolsonaro já estava preso. Se fosse com o irmão do Bolsonaro, que liderasse um sindicato que foi beneficiado nessa fraude, estava preso, já tinha dado, 2 horas para explicar o ocorrido. Essa é a questão, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos começar falando de uma das notícias mais importantes, impactantes do dia de ontem,
que foi essa vitória que todos nós esperávamos, né? Câmara barra processo contra a Ramagem, desafia STF e pavimenta a saída para Bolsonaro. Bom, esse processo, essa anulação do processo contra o Ramagem, como eu disse, ela vai englobar o presidente Bolsonaro, dentre outras figuras aí, nesse processo da trama fantasiosa do golpe que não aconteceu, né? O que é importante, mas me chama a atenção Hugo Mota, ele ter mandado para frente isso aí. Por que o Hugo Mota faria isso se ele está boicotando o PL da anistia? Todos nós sabemos, né? Depois daquele jantar que ele teve com Alexandre de Moraes, na casa dele, ele mudou de posição, né? Pô, mudou, é outro Hugo Mota. Por que ele levaria isso para frente? Não sei, né? Será que ele está querendo jogar dos dois lados? Não sabemos. Mas o fato, meus amigos, é que, apesar desse processo realmente, ele representar uma reviravolta, ele pavimentar aí a saída para o presidente Bolsonaro, para a reversão da inelegibilidade, eu acredito que não vai ser através dele que a gente vai conseguir, tá? Acredito sim na possibilidade de Bolsonaro voltar às urnas no ano que vem, mas acredito que não seja pavimentado por essa ação aqui contra o Ramagem. Ela pode até ajudar, mas acredito que não vai ser por ela diretamente, tá? Até porque, vejam só, né, notícia que a gente teve aqui hoje, né? Urgente, a STF se manifesta contra a decisão da Câmara dos Deputados. Na verdade, a matéria traz aqui furos aí de velha mídia, né? Não sei como esse pessoal traz essas informações, né? Eles têm acesso aí diretamente aos iluministas, né? Disseram aqui que a corte já tem maioria para se posicionar contra essa questão. Então, logo mais a gente deve ter uma decisão oficial oriunda lá do STF, considerando essa decisão da Câmara inconstitucional, ou seja lá o que eles vão inventar dessa vez. Porque a lei não é mais base para nada, o que vale é justamente a vontade deles, né? É o que eles quiserem no dia que vai valer, né? Lei, para que lei? Para que lei? Essa é a questão, né? E vejam só, vamos mostrar aqui para vocês o vídeo dessa treta, dessa discussão entre André Mendonça e o Flávio Dino, porque realmente vale a pena. André Mendonça lavou a alma do povo brasileiro ao mostrar que eles não estão acima da lei. E este é o ponto, né? Vamos acompanhar aqui. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, você... Pois é, né? Quanta arrogância, né? Flávio Dino ele até perdeu o controle, cara. Com o André Mendonça, ele disse ali, não sei se vocês perceberam, mas ele disse, se o meu advogado subisse na tribuna e chamasse o senhor de ladrão, eu queria saber, fiquei curioso para saber aí a sua reação, né? Cara, André Mendonça deu um tapa na cara dele, em outras palavras, né? E é tudo que o povo quer, né? O povo não quer que os ministros eles tenham aí menos ou mais direitos. Não, os mesmos que todo mundo, porque assim a lei preconiza. Todos nós somos iguais perante a lei. E o que o André Mendonça fez, apesar de não ter inventado a roda, não dizer mais do que o óbvio, né? Cara, na situação que nós vivemos hoje, no Brasil da democracia relativa, na ditadura em curso, André Mendonça defendeu a lei e encarou eles de frente. Falou, cara, olha, a gente tem realmente que se considerar como qualquer uma pessoa comum. Como assim? As pessoas não podem chamar um político de ladrão? E ministro do Supremo pode? Pode.
pode chamar, mas aí vai responder conforme a lei. Já temos lei para isso. Calúnia, injúria, difamação, os crimes contra a honra. E aí André Mendonça até falou, olha, se eu me sentir ofendido, eu vou lá e processo a pessoa na justiça comum, como deve ser. Agora, quem o Flávio Dino acha que é? Eu não admito ser chamado de ladrão. Você não admite? Quem é você? Você está acima da lei? Você está acima da Constituição? Não, você não está. Você é igual a todo mundo. Deveria ser assim. Se chamar um político de ladrão, se ele se sentir ofendido, que processe a pessoa. E a justiça comum é que vai decidir se aquilo é liberdade de expressão ou se foi uma ofensa. Né? Agora, e aí? Se eu chamar o Lula de ladrão, eu vou estar cometendo um crime? Porque ele foi condenado por vários juízes. Né? Foi condenado aí por um juiz singular, por um colegiado de juízes e por um colegiado de desembargadores. Passou 580 dias na cadeia. E esse fato é inegável. Não dá para desver essa realidade. Essa é a questão, né? Mas eu fico curioso para saber a resposta de Flávio Dino sobre essa matéria aqui, já que ele disse que não admite ser chamado de ladrão, que isso não é liberdade de expressão. Para Flávio Dino não é liberdade de expressão chamar alguém de ladrão. Será? Vamos ver aqui a orientação dele, né? Flávio Dino normaliza acusações de nazismo e fascismo. Ele disse, faz parte do debate. Eu vou resumir para vocês aqui. O deputado Gustavo Gayer foi vítima de injúria de um outro parlamentar, uma figura de esquerda lá em Goiás, né? E foi chamado de nazista, fascista. E aí ele ingressou com ação contra essa figura que foi parar lá no Supremo, porque ele tem foro por prerrogativa. E Flávio Dino defendeu que não, que aquilo era liberdade de expressão. Peraí, o que é mais grave? Chamar alguém de ladrão ou chamar alguém de nazista? Nazista. Essa resposta é óbvia. Agora, para Flávio Dino, ele não admite ser chamado de ladrão, mas admite que alguém possa ser chamado de nazista? Fica aqui o questionamento, né? E a hipocrisia dessa cara lavada, para não dizer outra coisa. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.